Nesta semana na novela Contigo Sim, Álvaro se encontra com Nestor para combinar mais um de seus golpes. Agora ele quer que o advogado o ajude a arrumar um negócio de verdade, que o enriqueça depressa, pois precisa provar a Ângela que é uma pessoa boa e honesta. Nestor diz que conhece alguns bons negócios, e o rapaz então pede que ele o introduza e deixe o resto por sua conta. Nesse meio tempo, Gonzales vai visitar Mirtes em seu antigo escritório no quarto do motel barato, onde costumava atender seus clientes. O advogado conta que Samantha passou mal e teve que ser atendida no hospital, avisando que, por isso, não conseguiu fazer a moça assinar os papéis que a mulher mandou. Ele resolve, então, dar a sua contribuição para a manutenção da megera e entrega um saco plástico cheio de moedas. Furiosa, a ex-socialite manda o advogado avisar a Samantha para ela não fraquejar, pois sabe muita coisa sobre a mocinha. O sujeito, fingindo estar com medinho, avisa sua cliente que é melhor ela ficar de boca fechada, pois, se disser algo sobre a influência, também pode se complicar. Mirtes joga baixo e se pendura no pescoço do sujeito. Fazendo carinha de "sou toda sua desde que faça o que eu quero", a mulher confessa que vai precisar muito de um aliado como ele. Sem saber o que está sentindo, pois faz tempo que não usa. Gonzales responde, meio que gaguejando, que vai precisar muito de uma mulher que saiba como tratar um homem. Se achando o conquistador, depois do mole de Mirtes, o homem se derrete todo, enquanto manda a megera não o chamar mais de senhor, e sim, de você. Mirtes, com cara de nojo, evita o beijo, mas deixa o rapaz se esbaldar. Nesse meio tempo, Leonardo avisa a Abel e sua turma que Nancy e o bebê estão bem, mas precisa ficar em observação por pelo menos 24 horas. Nélida, que andava sumida, aparece para informar que Samantha já foi para o quarto e está fora de perigo. E agora que tudo já passou, Ângela resolve chamar o noivo para terminar aquela conversinha que iniciaram, antes da internação de Nancy. No motel, Mirtes está quase vomitando com a presença do Chexcelento, que, vestido com sua camiseta branca básica e provavelmente cueca xadrez e meia preta, não para de beijar a mão da mulher. O advogado explica que, se ela realmente quer sua ajuda, terá que dizer toda a verdade. Sem aguentar o asco, ela aproveita a oportunidade para tirar a mão e limpa no lençol, discretamente, perguntando o que ele quer saber. Jurando que vai manter segredo, o bigode vai direto na couve e pergunta o que exatamente aconteceu com Sandro. Pensando consigo mesma, o que é um peido para quem já tá cagado, a ex-socialite confessa: "Não existe nenhuma prova contra mim. O que existia era uma carta que Yolanda escreveu e mandou entregar para meu filho. Essa carta foi parar nas mãos de Samantha, mas eu a roubei e a queimei. Também não existem testemunhas, pois Aníbal, que foi quem me ajudou a matar meu marido, morreu na cadeia, assim como Yolanda. E a tal Úrsula, que tentou me chantagear, eu a enterrei com seu segredo. Podem me acusar de qualquer coisa, mas ninguém conseguirá provar que matei Sandro, matei Úrsula e até matei o tal Benjamin, que, aliás, foi um dano colateral, pois ele tentou me encurralar e eu não tive outra opção. Félix ajudou a me desfazer do cadáver." Apavorado, o advogado arregala os olhos. Nesse meio tempo, Abel vai ver Nancy e, chorando, confessa que o que aconteceu só serviu para que ele tivesse a certeza de quanto ama a noiva e o bebezinho que ela está esperando. No consultório de Leonardo, Ângela, muito nervosa, explica que não quer magoar o rapaz, mas tem algo que ele precisa saber. Ela começa explicando que, quando atendeu Samantha, a moça convulsionou e teve períodos semiconscientes, quando falou várias incoerências, mas de repente começou a confundi-la com Mirtes. Curioso, o rapaz quer saber o que a influência doidona e chapada disse. Sem jeito, Ângela conta que a sogra roubou uma carta escrita por Yolanda. O médico se lembra que a tal carta está supostamente com a tal Úrsula. Porém, a enfermeira revela que o mais grave é que Samantha disse que a mãe do doutor assassinou Sandro com a ajuda de Aníbal, entupindo o homem de entorpecentes e bebida alcoólica. Do outro lado da cidade, a socialite finalmente consegue se livrar de Gonzales, mas recebe a visita de Jonas, que quer sua comissão pelo trabalho que a mulher acabou de terminar, pois ela não está pagando a diária. A mulher tenta enrolar, dizendo que o sujeito é apenas seu advogado, mas o homem manda a megera catar coquinho, avisando que está há muito tempo na profissão e não se engana tão facilmente, avisando que ou ela paga ou sai fora. O sujeito ainda avisa que, com o mau humor da mulher, fica difícil, mas promete que vai ajudá-la e arrumar mais clientes. Leonardo vai ver Nancy, que está chorando, pois confessa a Ângela que está com muito medo. A advogada explica ao doutor que estava esperando uma chamada do advogado de Los Angeles
e não poderia perder o compromisso. O médico diz à amiga que ela não precisa se preocupar com aquilo naquele momento, mas ela insiste e Leonardo então conta. A verdade é que acabei de falar com ele, e me contou que está tudo pronto com a denúncia contra Salma, e que assim que a criança nasça, precisamos avisá-lo para que entre com o requerimento de paternidade. Agora, só nos falta encontrá-la, pois não sabemos onde ela está com aquele maldito iate, o que acha meio impossível. Otimista, Ângela diz que também achava que tinha perdido sua mãe para sempre, e a encontrou, lembrando que milagres acontecem. No cortiço, Pablo, acompanhado por Adela, conta aos moradores sobre o vizinho traidor e seu pacto com Félix para prejudicar todo mundo que mora no local. Ed se dá conta que, se o ex-marido de Luz estava envolvido no despejo, o tal vizinho deveria saber de tudo antes que o pepino acontecesse. Os moradores, furiosos, já querem acabar com o rapaz na porrada e denunciar o sujeito para a polícia. A vizinha chama o rapaz de salafrário, lembrando que ele até contribuiu para a vaquinha do casamento de Nancy. O médico recém-formado, furioso, diz que o sujeito pode colocar sua doação no orifício anal e, de preferência, sem vaselina. Vendo que o amigo está prestes a soltar a franga, Pablo pede para todo mundo se acalmar, para que possam lidar com a situação direito. Dário, por sua vez, conversa com Leonardo e diz estar muito preocupado com a saúde mental de Samantha, que agora também está trazendo consequências graves para seu físico. O clínico diz que a moça está estável e vai tentar conversar com ela. Porém, o pediatra se dá conta que o amigo está preocupado com outra coisa e afirma que é todo ouvidos. Leonardo, então, conta que Ângela comentou algo que ele já suspeita há muito tempo, sobre sua mãe, e vai ter que enfrentar algo que temia, confessando que não sabe se tem coragem de fazê-lo. Ângela, por sua vez, conta a Nancy sobre o piripaque de Samantha. A advogada, que continua internada, diz que não se surpreende com o que Mirtes fez, pois ela sempre se importou com dinheiro. Em outra parte do hospital, Oscar está desanimado e conta à Luz que ainda faltam 500 mil para completar o dinheiro que precisam para manter a fundação no programa de financiamento do governo. De repente, chega um e-mail para Ângela e o rapaz resolve abrir. Preocupado, ele sai correndo, dizendo que a enfermeira precisa saber imediatamente daquilo. Mas a moça está atendendo Samantha em seu quarto. A moça acorda e começa a ofender a enfermeira, mandando a mulher sair de seu quarto imediatamente. Porém, Ângela está disposta a enfrentar a bruaca e avisa que precisa confirmar uma história que contou quando estava dopada, pois a confundiu com Mirtes e acabou confessando que a comparsa matou Sandro Santilana. Obviamente, a influência nega tudo, mas Ângela resolve dar detalhes da conversa da moça quando estava na trip e ainda avisa que, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acabar se esclarecendo e ela pode se dar muito mal. A enfermeira ainda conta que sabe que os comparsas dela e de Mirtes são Salma e Félix, prevendo que, quando um cair, os outros vão de arrasto. A influência consegue expulsar Ângela de seu quarto e liga imediatamente para Félix, que está curtindo seu status de rei, agora com um roupão mais cafona ainda. Samantha avisa ao bandido que quer que ele saia imediatamente de sua casa, mas o miserável resolve dizer que soube que ela está internada. Com dificuldade para falar, pois sua garganta está arranhada em função da sonda da lavagem intestinal, ela não consegue se justificar. O meliante aproveita o gancho e diz que sabe que ela teve uma overdose e, portanto, não está em condições de exigir nada, até porque já sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde. Mandando o sujeito às favas, a influência continua insistindo que ele vá embora da mansão, pois não quer mais estorvos na sua vida e ele é muito pesado. Félix tenta chantagear a mulher, lembrando que sabe muita coisa que pode incriminá-la, mas Samantha não está disposta a ceder. Chama o comparsa de inútil, avisando que está cansada das suas ameaças. Ela ainda diz que Mirtes já caiu, e logo a polícia terá pista dele, e que se quiserem se safar de tudo aquilo, precisam trabalhar juntos. Oscar encontra Ângela, e diz que o secretário de saúde quer uma reunião com ela o mais rápido possível, pois já soube que não conseguiram todo o dinheiro. E da mansão, Félix liga para a mafiosa, cobrando o favor e dizendo que ele a ajudou a escapar, e agora ela vai ter que ajudá-lo a se esconder. Mirtes, que é antiga na coisa, deduz que, se o infeliz está pedindo ajuda a ela, é porque está desesperado e decide cobrar pelo favor. Mas Félix deixa claro que é melhor ela fazer tudo muito bem feito e de graça, ou não vai gostar do troco. Do outro lado da cidade, na Televisa, Guibo grava o tema Amor Sincero, da novela Abismo da Paixão. Pablo, que está na plateia, torce pelo menino e fica orgulhoso com a apresentação do menino, que é aplaudido por todos.
O produtor avisa que Lucinda foi ver o menino que canta o tema da novela e está ali para conversar com ele, que fica empolgado. O garoto, entusiasmado, diz ao padrasto que a idade não é impedimento para o amor verdadeiro e diz que chegou a hora, pois vai pedir a atriz em namoro. Nesse meio tempo, Álvaro chega ao cortiço e enfrenta Abel, que pede ao rapaz que não apareça em seu casamento. O falsário diz que é uma lástima, mas é morador do local e não pode evitar de estar em casa justo naquele momento. Mas o mecânico, que não tem papa na língua, diz: "Não, você não vive aqui. Você está aqui de otário, pois é um parasita. E também por causa da bondade de Ângela, que pega lixo na rua e traz para casa. Mas nem todos aqui são como ela." Álvaro decide enfrentar o mecânico e, olhando o rapaz de cima para baixo, diz que é melhor ele não conhecer seu lado indignado. Mas Abel estica o dedinho e, encostando no peito do moço, diz: "Na verdade, é você que não vai gostar de me ver bravo, Álvaro. Então vai tratando de achar o que fazer amanhã, porque não quero te ver em meu casamento." Na mansão, tomando sua última dose do uísque de 18 anos de Geraldo, Félix confere o que juntou em um saquinho. São joias e dinheiro que recolheu pela casa antes de dar o fora, e na produtora, guibo amarela. Mas Pablo diz que as decepções fazem parte do crescimento, e se a menina o rejeitar, estará ali para apoiá-lo. O menino toma coragem e, engatando a primeira, fala sobre seus sentimentos pela menina em uma só frase. Algumas horas mais tarde, já no cortiço, Guibo descobre que seu melhor amigo pediu Estrela em namoro, mas ela não aceitou. Já é tarde da noite quando Ângela desabafa com Dário, que está preocupada porque não conseguiu juntar o dinheiro que precisava. Oscar aparece, avisando que o secretário de saúde já chegou e está esperando por ela. Enquanto isso, em Los Angeles, Salma tenta ligar para Iñaki e começa a passar mal. A campainha toca e a moça acha que é o amante. Ela começa a reclamar que já está tarde e coisa e tal, mas na verdade, quem chega é Imanol, pai de Iñaki. O homem, desesperado, quer saber se o filho está no apartamento. A moça diz que não, mas está esperando ele vir buscá-la para a viagem no iate. Imanol então explica que o rapaz não vai aparecer, pois ele enganou todo mundo, e o negócio do investimento imobiliário era uma farsa, como seu advogado pode confirmar. Salma chega a se sentar com um susto. Porém, o homem continua contando que o rapaz levou todo o seu dinheiro, e acha que o dela também, revelando que Sandra não é nenhuma ginecologista, e sim, amante de seu filho. Salma desmaia, e Imanol fica ainda mais desesperado. No México, o secretário de saúde dá um prazo de 48 horas para Ângela reunir o dinheiro que falta. E na mansão, Félix reclama com Baldomero que está há horas esperando que Mirtes mande o endereço de onde ele vai se esconder. O advogado aconselha o comparsa a ficar onde está, pois a polícia está atrás da socialite e não seria conveniente ele estar com ela. Antes de desligar, o bandido manda Baldomero procurar um lugar para ele se esconder se a coisa ficar pior. E depois de desligar o telefone, jura a si mesmo que Mirtes e Samantha não vão se livrar dele tão facilmente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Salma recobra a consciência e descobre que Iñaki e o tal Williams estavam mancomunados na farsa do negócio imobiliário e todo o dinheiro dado pelos investidores foi depositado em uma conta e depois transferido para uma empresa de sociedade civil que apenas os dois comparsas conheciam. O homem também explica que, usando documentos falsos, os dois moços conseguiram fazer com que o desvio de dinheiro fosse confundido com doações para causas sociais, e assim, não pudesse ser rastreado. Salma não se conforma com o golpe do amante e começa a chorar. Mas Imanol revela que só não entendeu porque o filho foi até o México para buscá-la. Salma jura que os dois se encontraram por acaso no hospital, mas o velho cai na risada e diz que quando soube que o pai dela morreu, se interessou em ficar com toda a grana que ela herdou e daí em diante começou seu plano para enganá-la. E a cobra mordeu finalmente o próprio rabo. Na delegacia, Leonardo conversa com Garcia, que tenta consolar o rapaz, dizendo que ele está fazendo certo. O detetive se oferece para acompanhar o médico, enquanto ele diz ao tabelião que está ali para denunciar sua mãe pelo assassinato de seu pai. Ângela e Oscar quebram a cabeça para tentar juntar o dinheiro que falta para fechar o acordo com o governo, dentro do prazo determinado pelo secretário de saúde. Dário aparece para saber como as coisas estão e pergunta se Ângela conseguiu prorrogar o prazo. Desanimada, a enfermeira conta que conseguiu apenas mais 48 horas, mas não pretende desistir. O pediatra sugere que Ângela, como acionista do hospital, solicite um empréstimo à própria empresa, que pode ser aprovado pelos demais sócios e ela pode colocar suas ações como garantia.
A moça acha uma boa ideia, porém já sabe que Samantha vai dificultar. Porém o médico, avisando que vai convocar uma reunião da junta, diz que deixe a influência com ele, pois vai tratar que ela não se meta no assunto. Na delegacia, depois de prestar sua denúncia contra a mãe, Leonardo descobre que Garcia encontrou o corpo de Úrsula, filha de uma detenta, de nome La Alacrana. O detetive conta que essa mulher foi colega de cela de Yolanda, que deu uma carta a ela, para que entregasse ao rapaz. O médico reconhece Yolanda como uma amiga de Mirtes. O investigador, então, revela que a presa relaciona a morte de sua filha com a família do doutor e com a tal carta misteriosa. Leonardo ainda diz que Úrsula é a mesma mulher com quem chegou a entrar em contato e confirmou que tinha a carta dada por Yolanda, que Samantha e Mirtes esconderam, confessando que acredita que ali tenham detalhes muito graves do passado de sua mãe. Garcia explica que a carta seria uma evidência crucial para elucidar diversos crimes, inclusive a morte de Sandro, e o doutor sugere que talvez ela esteja na casa de La Alacrana. E em Los Angeles, o babado fica cada vez mais forte quando Imanol conta que o filho fez com Sandra a mesma coisa que fez com ela, e o tal ginecologista, chamado Steve, nunca existiu. Chorando, a moça conta que, com o golpe do namorado, ficou com uma mão na frente e outra atrás, mas não dá tempo de falar mais nada, pois começa a passar mal. O homem, assustado, arrasta a moça para levá-la a um hospital. Na capital, Oscar e Ângela terminam a carta para o conselho de acionistas, quando Leonardo aparece, e a moça percebe que ele não está bem. O rapaz conta que acabou de denunciar sua mãe pelo assassinato de seu pai, e chorando, ele confessa que sente que a mãe é um ser estranho, enquanto sente muita falta de seu falecido pai, mesmo que ele não tenha sido seu progenitor biológico. Ângela, por sua vez, conta que estão preparando um pedido de empréstimo ao conselho de acionistas, colocando suas ações como garantia. Nesse meio tempo, Samantha manda a enfermeira tirar todos os tubos, pois já teve alta. A moça, assustada, diz que não pode fazer aquilo, pois o que a moça teve foi muito grave. Gonzales aparece, dizendo que conseguiu o que a mulher pediu, e por fim, os dois têm Mirtes em suas mãos. Garcia liga para Leonardo e diz que não encontrou nada na casa de La Alacrana e não conseguiu nenhuma pista sobre a tal carta. O médico não se conforma e diz que se Úrsula se dispôs a vender uma cópia a ele, é porque ela deve ter o bilhete escondido em algum lugar. No quarto de Samantha, o advogado mostra a declaração de Mirtes que gravou em seu celular, quando a mulher admite que matou Sandro e ainda explica com quem e como cometeu seus assassinatos. Feliz da vida com a vitória, a influência, agora quer que o advogado entregue a gravação a Garcia, mas ele explica que precisa esperar até que Mirtes seja detida. A moça, então, lembra que a prova deve ser entregue à polícia de forma anônima, para evitar envolver seu nome, e Gonzales lembra que os dois precisam se preparar para enfrentar Félix, pois ele também é citado na gravação. Samantha tranquiliza o comparsa, dizendo que vai calar a boca do bandido na base do dinheiro e ele vai acabar vazando para bem longe. Mas Gonzales diz que está preocupado, e espera que seja como ela está planejando, pois não podem confiar no sujeito. E enquanto Leonardo adormece em seu consultório e tem pesadelos com o que está passando, Gonzales dá seu último golpe, dizendo a Samantha que tem alguns documentos que ela precisa assinar para evitar que Ângela tome posse de suas ações. Tremendo muito, a moça decide assinar tudo sem ler o que está escrito nos papéis. Depois de acordar de susto, Leonardo resolve ir à casa de La Alacrana e começa a vasculhar centímetro por centímetro. Escondida debaixo de um dos lavatórios do local, dentro de um saco plástico, o médico acaba encontrando a tal carta. Curioso, ele se senta na escada para descobrir a sua história. O rapaz descobre que sua mãe e Yolanda eram prostitutas, e um dia, Mirtes conheceu Júlio, que tentou tirar a mulher da vida fácil, que de fácil não tem nada. Mas ela, obcecada por dinheiro, conheceu um homem rico e decidiu casar-se com ele, e esse homem era Sandro. Na carta, a mulher também conta que Mirtes e Aníbal mataram o engenheiro e fizeram com que sua morte parecesse um acidente, e assim poderia receber seu seguro de vida do marido. Nesse meio tempo, no cortiço, Ângela trabalha sem parar nos documentos que precisa apresentar sobre a movimentação financeira da fundação. Álvaro, que é expert no assunto, descobre o erro e ajuda a moça a resolver o problema que ela estava enfrentando. Só para variar, ele novamente toca no assunto nós, e a moça dá um jeito de sair fora do papo, dizendo que está cansada e precisa dormir. Mas, conversando com seus botões, o sujeito continua afirmando que logo ela vai se dar conta que é dele e de ninguém mais. Amanhece e Abel está apavorado com o casamento, que se aproxima.
Pablo e Luz tentam acalmar o mecânico, que não consegue parar de falar um monte de bobagem. Ângela chega ao apartamento de Leonardo preocupada com o sumiço do rapaz, e ele conta que encontrou a carta de Yolanda. Revoltado, o rapaz diz ter descoberto que, realmente, sua mãe matou seu pai, e chora sem parar no ombro de Ângela, quando Salma aparece do nada. E o médico, que está doido para soltar os cachorros em alguém, começa a gritar e diz: "O que você está fazendo aqui, Salma? Nesse tempo todo você não atendeu minhas chamadas, não respondeu minhas mensagens. Para que você me mandou aquela maldita revista onde dizia que iria viajar pelo mundo com o seu amante Nhaque? Só para me magoar? Para frisar que minha filha iria nascer sem seu pai?" Com o rabinho entre as pernas, a moça implora para que o rapaz a escute, pois ele não sabe tudo o que aconteceu com ela. Chorando, Salma explica que caiu no golpe do vigário, e Inhaque roubou todo o seu dinheiro, a deixando pelada como veio ao mundo. Ângela não diz nada, e só observa tudo. Porém, quando a moça resolve dizer que não tem nem onde viver pois perdeu toda a sua herança, a enfermeira resolve se manifestar, e diz que acha melhor que aquilo não seja mais uma de suas mentiras. Jurando que está dizendo a verdade, Salma implora pela ajuda do ex-marido, mas ele, lembrando que a mulher tentou separá-lo de Ângela 1 milhão de vezes com mentiras e arapucas, que ela afastou sua filha e o ameaçou, além de outras coisas, agora tem a cara de pau de pedir ajuda. O coração mole de Ângela resolve intervir, convencendo o namorado a ajudar a mãe de sua filha, e ele diz que ela pode ficar no apartamento com a bebê. De repente, a mulher começa a gritar como uma louca, e Leonardo, olhando para Ângela, faz aquela cara de "será que acredito?" E, enquanto no cortiço estão arrumando tudo para o duplo casamento, no hospital, Gonzales conta a Samantha que Ângela encaminhou uma carta ao conselho de acionistas, e muitos acham que a moça é a líder que precisam para tirar o hospital da crise em que ela meteu a empresa. A influência começa novamente com seu mimimi, dizendo que Ângela tem tudo e ela ficou sem nada. No cortiço, o bolo do casamento chega. Ed quase morre de caspa na sobrancelha quando percebe que a metade do bolo está decorada com a bandeira do time preferido de Abel. E do outro lado da cidade, Ângela e Leonardo dão um tempo para saber se o piti de alma é verdade ou não. A enfermeira diz que não está gostando do que está vendo, e a moça reclama que não está fingindo, pois tem uma dor de cabeça que não vai embora há vários dias. E agora, não aguenta de tanta dor na barriga. Ângela resolve examinar a rival e diz ao doutor que Alma pode estar com pré-eclâmpsia e precisam levar a grávida urgentemente para o hospital. Enquanto isso, em sua sala, Samantha volta aos velhos hábitos e resmunga que todos vão pagar pelo que lhe fizeram. Gonzales comenta que não é possível que a moça continue tomando entorpecentes com uísque, depois do que acabou de acontecer com ela. A mulher, dizendo que não tá a fim de ouvir sermão, manda o advogado fazer o que ela mandou e a deixa em paz. Alguns momentos mais tarde, Ângela e Leonardo chegam ao hospital e dizem à médica que Salma está com sintomas de pré-eclâmpsia. Leonardo, por sua vez, conta que a moça está com a pressão muito alta, está muito inchada e retendo líquidos, além de reclamar de muita dor de cabeça. Do lado de fora, no corredor da enfermaria, o médico comenta com a namorada que os dois sabem muito bem o que significa pré-eclâmpsia e, com certeza, vão ter que fazer uma cesariana de emergência, pois a bebê está em perigo. Garcia aparece, dizendo que recebeu a mensagem de Leonardo, mas não pôde responder antes, pois estava atendendo a uma ocorrência. O inspetor sugere que, segundo a mensagem do doutor, os dois deveriam conversar. Ângela se prontifica a ficar com Salma, enquanto os dois trocam figurinhas sobre Mirtes. Do outro lado da cidade, Nestor encontra Álvaro na pracinha e conta sobre a overdose de Samantha, mas diz que ela já se recuperou. Álvaro lembra que seu casamento com a influencer foi um inferno, mas aproveita para contar que conseguiu convencer Ângela a ficar mais um tempo na casa dela, pois a moça sabe que ele não tem um centavo. Nestor começa a rir e diz que o rapaz tem uma mala cheia de moedas de ouro, mas Álvaro lembra que ninguém, jamais pode saber disso. O advogado, então, resolve dizer que tem um negócio que pode lhe interessar e começa a explicar do que se trata. No cortiço, a arrumação para os casamentos está indo de vento em popa. Pablo comenta com Adela que ficou preocupado com o telefonema de Ângela, pois soube que Salma está mal e ela disse que não sabe se os dois chegariam a tempo para os casamentos. Nancy aparece vestida de noiva, e Gibo não se contém, dizendo que a mulher parece um merengue. Lindíssimo, como um verdadeiro príncipe espanhol, Abel aparece todo arrumado, mas as crianças não deixam o rapaz entrar, avisando que o noivo não pode ver a noiva antes do casamento, para não dar azar. Leonardo, por sua vez,
entrega a carta que encontrou a Garcia, e o detetive explica que espera que a cópia do documento seja aceita como prova, mas, de qualquer jeito, é uma peça-chave para solucionar o assassinato de Sandro. O inspetor comenta que ainda não conseguiu deter Mirtes, pois não localizou seu paradeiro. Vendo Gonzales ao celular, no fundo do corredor, Leonardo diz a Garcia que, se quiser achar sua mãe, precisa seguir com aquele advogado, que também é advogado de Samantha, e as duas devem estar em contato, através dele. E Samantha, nesse meio tempo, está gritando ao celular, dizendo que dinheiro não é problema, mas quer que tudo o que ela mandou seja feito imediatamente. No cortiço, Oscar fica embasbacado com a beleza de Ed, que aparece todo arrumado para o casamento. Elogiando o noivo, o rapaz dá um botão de rosa para ele, enquanto guarda outro igual, para decorar sua fatiota, mais tarde. Abel também aparece todo bonitão, em um bem cortado terno azul bique. Garcia resolve aceitar o conselho de Leonardo e segue Gonzales, que está desconfiado. O detetive acaba localizando o hotel onde Mirtes está. No quarto da mulher, o homem novamente entrega uma merreca em dinheiro e ela reclama, dizendo que o advogado não quer ajudá-la. Mas neste instante, Garcia, acompanhado de um policial, invade o quarto, apontando a arma para a megera, dizendo que ela está presa por estelionato e por ser suspeita no assassinato de Sandro. Enquanto isso, o casamento de Nancy e Abel rola de boa no cortiço e os dois são declarados marido e mulher. No hospital, a reunião da junta de acionistas começa. Enquanto um dos sócios lê a carta de Angela, Samantha se contorce na cadeira, como um animal ferido. Do nada, a mulher começa a viajar e enxerga todo mundo como se estivesse rindo dela. Histérica, Samantha tem outro surto e começa a gritar que Angela está tentando roubar tudo, e gritando que vai matar a moça, ela pega um abridor de cartas de cima da mesa, partindo para cima da enfermeira. Totalmente fora da casinha, a influência corta o braço de Angela. A enfermeira se defende com um soco na cara da mulher, que cai desmaiada bem no meio da sala de reuniões. Dário corre para ver o corte e, percebendo que Angela está bem, vai atender Samantha. Ed e Oscar se casam no cortiço e o pessoal comemora. No hospital, Salma, que passou por uma cesariana, está entre a vida e a morte, enquanto Leonardo lambe a bebê recém-nascida. O médico pede à doutora para conversar em particular com a moça, e assim que ficam sozinhos, ele mostra a menina para a mãe, agradecendo a mulher por ter trazido ao mundo aquele tesouro. Chorando, Salma se despede do ex-marido e pede para dar um beijo na menina. Os sinais da moça começam a se alterar e ela convulsiona. A médica, que já está no quarto, pede ao colega que saia, pois precisa atender a paciente com urgência. Nesse meio tempo, Angela conta à mãe que foi rapidinho cumprimentar os noivos e precisa voltar ao hospital, pois Salma está muito mal. Adela percebe que a filha está machucada, e a enfermeira, contando que foi Samantha, diz que a mulher não tem com que se preocupar, pois está bem. Mas quando fica sozinha com Josué para dar de mamar, a enfermeira recebe a visita de Félix, que está armado. O sujeito avisa que está ali para levar embora o que ela mais quer naquele mundo. E no motel de quinta, Mirtes pede que Gonzales a ajude, mas o homem avisa que não tem o que fazer naquela situação. Ela tenta resistir à prisão, e o advogado grita para a ex-socialite que vão ajudá-la, mas ela precisa ficar calma. Garcia quer que o advogado o acompanhe até a delegacia, pois precisa fazer algumas perguntas a ele. Mas tentando se safar, o homem diz que não pode acompanhar a cliente naquele momento, pois precisa preparar sua defesa. E no cortiço, por mais que Angela mande Félix não se aproximar, pois vai acabar sendo pego pelo povo que está nos casamentos e ele não tem por onde escapar, o bandido ri, afirmando que vai sair pelo mesmo lugar que entrou. A enfermeira não larga o filho e Félix aponta a arma para a cabeça da criança. Desesperada, a moça começa a gritar por ajuda e o bandido dá uma coronhada na cabeça de Angela, que acaba caindo em cima da cama, agarrada a Josué, que começa a chorar. Sem conseguir se mover, mas vendo tudo, a mulher percebe quando Félix tira a criança de seus braços e ela não consegue reagir. Samantha é internada novamente e Dário se dá conta que a moça está intoxicada outra vez. Os acionistas aparecem para saber como ela está, e o pediatra explica que a moça teve um ataque psicótico durante a reunião, comentando que tem medo de que o estado de saúde mental dela piore cada vez mais. Os homens concordam em afastar Samantha temporariamente do consórcio e resolvem chamar outra reunião de acionistas. No cortiço, o pagode está comendo solto e o pessoal está se divertindo. Oscar mostra ao marido os passinhos que andou ensaiando, mas o coitado tem 2 pés esquerdos.
Félix consegue sair do local, com o bebê, sem ser visto, e entra no carro de Baldomero, mandando o comparsa arrancar. Adela, que está sozinha, percebe que a filha está demorando e decide ir atrás dela, mas Gibo aparece, pedindo que a avó postiça dance com ele. Ângela começa a recobrar a consciência e percebe que sua cabeça está sangrando. Porém, ela fica ainda mais apavorada quando percebe que Josué não está com ela. A moça sai correndo e interrompe a festança, contando que Félix apareceu armado e levou seu bebê. Abel e Pablo saem para tentar encontrar o bandido e se dividem na caça. Álvaro, por sua vez, agradece a Nestor pelo novo negócio que estão planejando. Porém, o advogado lembra que o rapaz precisa por sua parte em dinheiro, pois ele já não tem mais nenhum centavo para investir. A polícia chega e toma o depoimento de Ângela. Os policiais dizem que vão tentar procurar o sujeito, mas sua busca é limitada, pedindo uma foto do bebê, para que possam emitir um alerta. Nancy avisa que vai trocar seu vestido de noiva e acompanhá-la ao Ministério Público para que seja feita a denúncia. Oscar passa a mão no celular e fala com Tony, e pede que ele hackeie o celular de Samantha. Ed aparece e diz que tem certeza de que a influência está por trás do sequestro de Josué. No hospital, Leonardo conversa com a filha recém-nascida e conta que a mãe está doente. No cortiço, os amigos de Ângela tentam dar esperanças à moça, que não se consola. Pablo e Abel aparecem e contam que não tiveram sorte na busca por Félix. Leonardo conversa com a ginecologista, que diz que conseguiram estabilizar Salma, mas ainda está muito delicada. A mulher comenta que a paciente confessou que não fez todo o pré-natal, e o médico diz que ela tinha ido embora e jurava que estava fazendo os exames, mas pelo visto, só queria o dinheiro. Depois de falar com a médica, Leonardo recebe uma chamada de Ângela que, aos prantos, tenta contar ao noivo o que aconteceu. Mesmo apavorada com a situação, a enfermeira pergunta por Salma, e o rapaz explica que ela está em estado grave. Ângela diz que vai à polícia e depois passa no hospital, mas o rapaz contesta e diz que já está indo ao seu encontro. Nesse meio tempo, Baldomero e Félix chegam com Josué a um esconderijo, que é uma casa abandonada. A criança não para de chorar e o bandido tem um ataque, gritando para o comparsa dar um jeito de calar a boca do menino, ou não responde por si. Baldomero deixa a criança em um colchão velho e vai buscar alguma coisa para que a criança pare de chorar. Félix liga para a comparsa e diz que o serviço já está feito. Enquanto fala com a mulher, ele grita com Josué para calar a boca. Samantha deixa de responder ao bandido e ele, fora de si, manda a moça falar alguma coisa ou mata o merdinha. Nesse meio tempo, a família de Ângela consegue uma foto do menino para levarem à polícia. E na sala de interrogatório, Mirtes tenta enfrentar Garcia, dizendo que vai denunciá-lo aos direitos humanos por abuso de incapaz. Ela exige ver o filho, mas o investigador continua pressionando a mulher para que ela conte toda a verdade. Adela, por sua vez, desesperada, resolve pedir ajuda a Álvaro, mas o celular do rapaz não atende. Do outro lado da cidade, na reunião de acionistas, Dário defende o afastamento de Samantha até que ela recupere sua saúde mental. Um dos sócios comenta que, apesar de estar de acordo, tem medo que ela acione judicialmente a empresa. Porém, o prevenido diretor-geral resolve ser político e promete agir dentro da maior descrição possível para que aquela decisão não se converta em mais um problema. Na delegacia, Mirtes continua negando falar com Garcia, sem a presença de seu advogado. O investigador resolve mostrar uma cópia da carta, mas a mulher se nega a falar. No meio do interrogatório, o detetive recebe uma chamada de Leonardo, que conta que Josué foi sequestrado por Félix. Mirtes percebe que é o filho e começa a gritar, dizendo que tem direito a falar com ele. Depois de desligar o celular, o policial resolve afrontar a detenta e quer saber o que ela tem a dizer sobre o sequestro do bebê de Ângela. Algumas horas mais tarde, já recuperada depois do soco que levou de Ângela, Samantha volta aos seus afazeres malignos, seguida por Gonzales, que resolve criticar a cliente, advertindo a mulher que ela deveria dar uma maneirada nos entorpecentes. Entediada, a mulher deixa claro que o paga para fazer o que ela manda e não para lhe dar sermão. Ela volta a dizer que o consórcio é dela e todos têm que fazer o que ela ordenar. O advogado comenta que a coisa não é bem assim e a mulher o desafia, dizendo que gostaria que tentassem se meter contra ela, pois demonstraria todo o seu poder. Gonzales conta que Mirtes está presa, pois ele foi seguido por Garcia, que acabou o pegando no quarto da mulher. Os dois começam a conversar sobre como vão resolver o assunto, mas Ângela, montada num porco, chega chegando e avisa a influência que é melhor ela ligar para Félix e mandar o bandido devolver seu filho, ou vai se arrepender.
Na UTI, Salma diz à médica que Leonardo só ficou ao seu lado por causa da filha e sabe que o marido não se importa com ela. Por mais que a doutora fale como o moço estava preocupado, a moça não se convence e diz que não quer ver a filha, pois, se não tivesse engravidado, não estaria tão doente e manda a médica embora. Nesse meio tempo, Álvaro chega apavorado com a mensagem que Adela deixou em seu celular e pergunta onde Ângela está. A mulher explica que a filha foi com Leonardo e Nancy ao Ministério Público para fazer uma denúncia. O rapaz diz que tem certeza que Samantha está por trás de tudo, pois ela odeia a enfermeira. Adela tem um ataque e parte para cima do ex-genro, chorando e gritando que a influência também o odeia, pois ela magoou muito a moça também. De repente, Álvaro sai correndo sem dizer para onde iria. No hospital, Ângela continua enfrentando Samantha, que se faz de tonta e diz que não sabe do que ela está falando. A moça insiste, e a infeliz mascarada mal comida comenta que adora ver a mocinha sofrer, desejando que ela consiga encontrar o garoto com vida. Na UTI, a enfermeira leva a filha para Salma ver, mas a moça se recusa. Leonardo chega bem na hora e ela estende a mão, dizendo que está com muito medo. No andar de cima, Samantha confessa a seu advogado que está a par do sequestro de Josué. O homem se assusta ainda mais e diz que ela pode se complicar muito se alguém descobrir seu envolvimento naquilo. Mas a maluca afirma que isso não vai acontecer, pois ajeitou tudo de maneira que a culpa caia toda no fiofó de Félix, pois ele não tem prova de que foi ela quem mandou fazer o servicinho. O advogado resolve arriscar e pergunta onde está a criança. A moça diz que está em uma de suas propriedades. Imediatamente Gonzales descobre a qual casa a moça está falando e, preocupado, quer saber o que a mulher pretende fazer com o bebê. No corredor, Dário encontra Ângela e a moça conta que enfrentou Samantha, mas não tem provas do envolvimento da moça no sequestro de seu filho. Gonzales aparece e pede à enfermeira para conversar com ela, pois o assunto é de seu maior interesse. Em outra ala, Salma continua insistindo em dizer que quer uma vida com Leonardo. Cada vez mais decepcionado, o médico diz à moça para parar de mentir, mas pede que ela se recupere para que possa cuidar da filha. Tentando novamente, a doente insiste na vida a dois, mas Leonardo explica pela enésima vez que isso nunca mais vai acontecer. Mesmo nas últimas, a mulher diz que não quer ver o rapaz nem a filha e ainda joga na cara dele que se ela morrer, vai ser culpa dele e de Ângela. No corredor do hospital, Gonzales conta a Ângela que sabe onde está Josué, mas exige que quando o barco virar, ela se lembre que ele a ajudou. Álvaro invade o escritório de Samantha, exigindo que ela diga onde está seu filho. A mascarada responde que avisou que ia bater onde mais doía, e esse é o preço que ele está pagando por tê-la enganado mais uma vez. Desesperado, o rapaz diz que ela pode fazer o que quiser com ele, mas não machuque a criança. Porém, a demente deixa claro que só está terminando o que começou, pois Josué nunca deveria ter nascido, mas infelizmente, a enfermeira picareta não abortou. Álvaro fica ainda mais pé da cara e grita que sabia que tinha sido ela quem tentou provocar em Ângela a perda do bebê. Mas a histérica não para de falar e dispara. Você não disse que sou um monstro? Pois foi você quem me criou com seus enganos, suas mentiras e com as suas falsas promessas de amor. Você roubou minha beleza, minha fé no amor e minha vontade de viver. Agora sim, sou de fato o monstro que você disse que sou. A morte de seu filho será culpa sua e de ninguém mais, entendeu? Nesse meio tempo, Leonardo encontra Estela no corredor e pergunta se ela viu Ângela. A enfermeira conta que a moça estava com pressa e saiu, mas não sabe onde ela foi. Gonzales aparece e conta ao médico que sabe onde a mulher foi. Samantha responde a um chamado de Dário, que diz que o conselho de acionistas decidiu demiti-la da empresa. Enquanto isso, Ângela chega ao local onde seu filho está e liga para Gonzales, que, preocupado, diz à moça que ela não deveria ter ido sozinha ao cativeiro do bebê, pois Félix é muito perigoso. Mas a enfermeira não está nem aí e continua caminhando pela construção abandonada, tentando achar Josué, até que ela escuta o chorinho da criança. Ângela tropeça e quebra um vidro, fazendo barulho, mas corre em direção ao chorinho da criança. Félix escuta e, segurando a arma em uma mão e a criança em outra, tenta escapar, mas a enfermeira o alcança e pede que ele devolva o menino. Com a maior cara de cínico, o bandido responde: Bom, isso vai ser meio difícil porque você magoou muita gente, e além disso, foi Samantha quem encomendou esse serviço. A moça tenta se aproximar, mas Félix aponta a arma para a cara da moça. Segundos depois, Leonardo chega ao local, apavorado, procurando pela noiva. Baldomero chega logo atrás e quer saber o que o médico está fazendo ali.
O advogado tenta ganhar do médico no soco, mas acaba desmaiado, depois que Leonardo desfere alguns golpes na cara e no estômago do comparsa de Félix. O rapaz escuta o choro de Josué e sai correndo. Ângela, que não tem medo de nada, ataca o bandido e consegue desarmá-lo, mas o sujeito segura a criança pelo cobertor, ameaçando jogar o menino do andar de cima da construção. A polícia chega e leva Baldomero preso. Leonardo aparece e acaba chamando a atenção do meliante, que se distrai por um momento. A enfermeira aproveita e ataca novamente o infeliz, conseguindo pegar o filho e empurra Félix, que cai e fica desacordado, estatelado no meio do concreto. Leonardo tenta acudir Ângela, que depois de empurrar o bandido, cai e acaba batendo a cabeça no chão, perdendo a consciência. Do outro lado da cidade, o babado entre Dário e Samantha continua. A moça não aceita a demissão e atira a pasta na mesa do médico, dizendo que é uma vega, que foi seu pai quem construiu a empresa, etc. Sem perder a calma, o diretor-geral do consórcio comenta que, agora, não há mais nada que possa ser feito, e ela está fora. Histérica, Samantha tenta dar um bofetão no pediatra, mas ele consegue conter a moça, que novamente tem um ataque de pelanca, lembrando que o rapaz não era nada quando chegou ali. Ela joga baixo, e tentando agredir o rapaz, diz que só dormiu com ele para fazer ciúmes a Álvaro, mas nem como amante ele serve. Descontrolada, a moça ataca o médico com socos e tapas, até que ele chama a segurança e manda remover o encosto mascarado daquele lugar. Antes de ser arrastada para fora, Samantha jura que vai matar todos os seus inimigos e é levada pelos guardas, fazendo o maior escândalo. Na construção abandonada, Leonardo, que está tentando ajudar Ângela a recobrar a consciência aos gritos, percebe que a namorada está sangrando, sem dar a menor bola para Josué, que está com a mãe, no chão sujo do local e não para de chorar. Vendo que não consegue fazer nada, o rapaz decide passar a mão no celular e liga para o hospital, pedindo que mandem uma ambulância com urgência. Garcia chega armado e acompanhado de outros policiais. Leonardo pega a criança e tenta acalmar o bebê, explicando para Garcia que a enfermeira quebrou a cabeça e Félix caiu do prédio, apontando para onde o meliante está. Alguns momentos mais tarde, Leonardo consegue chegar com a namorada e seu bebê à emergência do hospital. Galego e Dário recebem os feridos e se encarregam de fazer os primeiros atendimentos, enquanto o rapaz explica que a enfermeira enfrentou Félix e acabou caindo e machucando a nuca. Álvaro, que também está a postos, fica super preocupado com o estado de Ângela e de seu filho. No cortiço, Oscar conta que seu amigo Tony ainda não conseguiu descobrir nada nas redes sociais de Samantha sobre o paradeiro de Josué. Ed recebe uma ligação de Leonardo contando que conseguiu encontrar a enfermeira, mas ela está em estado grave, pois, para resgatar o filho, teve que lutar com Félix. Preocupado, o rapaz quer sair correndo para o hospital, mas o médico diz que, se ele quiser mesmo ajudar sua amiga, deve ouvir Garcia primeiro, passando o telefone para o policial. Esperto, o moço avisa que vai colocar no alto-falante para que todos possam ouvir e o inspetor diz: "Gente, preciso que vocês se movimentem muito rápido. É que Félix caiu do prédio onde escondia o bebê e está em estado gravíssimo no hospital, mas se ele morrer, Ângela será indiciada por homicídio involuntário. Para evitar isso, preciso de provas contundentes contra Félix, pois assim posso mandá-lo para o Chilindró sem muitas explicações. O ideal é que vocês consigam uma testemunha que possa contar sobre todos os crimes deste bandido." Abel, bronco como sempre, passa a mão no celular para responder mais de perto e comenta que sabe quem pode ser essa testemunha, lembrando do vizinho traidor. Pablo conta que o sujeito anda desaparecido, mas Garcia manda o povo se mover e encontrar o sujeito o mais rápido possível. Garcia vai ver Félix, que está na enfermaria do hospital, com fraturas expostas nas duas pernas. O detetive pergunta a Galego se o homem vai sobreviver. Diante do quadro de saúde do bandido, o médico diz que ele pode até sobreviver, mas terá dificuldades para continuar com sua vida. No cortiço, Ed dá a notícia sobre Ângela. Adela se desespera e quer ir ver a filha. O telefone toca e é Nélida, que explica que a enfermeira está em estado grave. Enquanto Adela e Luz vão ver a moça, Ed conta a Nancy sobre as orientações de Garcia e que Ângela pode ser acusada de homicídio se Félix morrer. Oscar acaba ficando sozinho com as crianças que ouviram todo o papo dos adultos e estão preocupados e chorando muito. Nesse meio tempo, Pablo e Abel chegam à casa do parente do vizinho, onde costumavam pegar o dinheiro do aluguel quando o rapaz atrasava o pagamento. Os rapazes dão sorte, pois quem atende a porta é justamente o traidor.
O rapaz tenta escapar, mas Pablo puxa o rapaz para fora da casa pela camisa. Ele ameaça correr. Abel mete um soco no estômago do sujeito e um cruzado de esquerda, derrubando o indivíduo. Pablo pega o rapaz pelas costas e, imobilizando o moço, manda o primo continuar batendo até ele confessar que era comparsa de Félix. Depois de apanhar um bocado, o cara acaba dizendo que Félix o obrigou a fazer o que fez. Os primos então, mantendo o sujeito imobilizado, avisam que ele vai contar tudo na delegacia. Nesse meio tempo, Samantha, que já matou sua primeira garrafa de uísque do dia, recebe a ligação de Salma, que está mal e quase não consegue falar. A Influence começa a rir do outro lado da linha e comenta que achava que a comparsa já estava morta. E dando uma bronca em Samantha, perguntando como a amiga pode dizer uma coisa daquelas, a loira do mal explica que precisa de um favor, pois realmente está à beira da morte. A maluca, então, pede para a víbora alcoólatra que não deixe sua filha cair nas mãos de Ângela. Sentindo muita dor, a moça pede que Samantha crie a menina, mas a histérica avisa que isso não pode fazer, pois não tem o menor instinto maternal e deixa a comparsa falando sozinha. Salma começa a passar mal, e Estela sai correndo para chamar a ginecologista, enquanto a paciente grita de dor. No saguão, Dário aparece com Josué, e dizendo que o menino está bem, entrega o bebê para Álvaro, que está acompanhado por Nestor. Adela chega apavorada, acompanhada por seus amigos, e percebe que o neto está bem. Ela pergunta pela filha, mas ninguém tem notícias. Só quando Leonardo aparece é que o povo fica sabendo que a enfermeira está mal e não recobra a consciência. Porém, de acordo com o doutor, se ela não reagir em algumas horas, vão ter que declarar que a enfermeira entrou em coma. Nancy avisa que vai procurar por Garcia, e Álvaro aproveita para conversar com o médico de cantinho, perguntando qual é realmente o estado de saúde de Ângela. Leonardo, com lágrimas nos olhos, diz que ela está em estado muito grave, e chorando, o falcatrua coloca a mão no ombro do doutor, pedindo que ele salve a vida da moça, e prometendo que se ela sobreviver, vai deixar os dois em paz de uma vez por todas. Na mansão, cada vez mais doente da cachola, Samantha começa a destruir tudo e falar com os mortos. A doméstica ouve o barulho e vai ver o que está acontecendo. A histérica começa a gritar, dizendo que lhe roubaram tudo, mas quando Elba decide voltar para a cozinha, a bipolar choraminga, pedindo que a mulher não a deixe sozinha. Comovida, a empregada tenta abraçar a patroa, para confortá-la, mas a doida começa a berrar, dizendo: "Não me toque, nós não somos iguais. Eu sou Samantha Vega, dona do consórcio Vega, me entendeu?" Tendo outro acesso de histeria, ela arranca a máscara do rosto e cai na gargalhada, do nada. Segundos depois, começa a chorar. Nesse meio tempo, Nancy, acompanhada por Garcia, conta à turma que acabou de falar com Abel, e os primos conseguiram encontrar o vizinho traidor que já está na delegacia, prestando seu depoimento. O detetive revela que, com isso, conseguem proteger Ângela judicialmente, pois o único que será responsabilizado pelo que aconteceu será Félix. Álvaro, que observa tudo, vê Gonzales passando despercebido pelo saguão. Ele resolve ir atrás do advogado e é seguido por Nestor. Vendo uma sala vazia, o rapaz empurra o sujeito para dentro, enquanto seu advogado vigia a porta. Garcia, escondido, só observa. Furioso, Álvaro pega o infeliz pelo colarinho e diz que o sujeito sabia de tudo e não disse nada. Gonzales se defende, revelando que assim que soube do sequestro, foi correndo contar a Ângela. Mas o rapaz, que está pistola, avisa que se Ângela morrer, vai persegui-lo por toda a vida, até destruí-lo por completo. Os dois acabam discutindo, e Garcia decide intervir, perguntando se existe algum problema. Ajeitando o casaco e avisando que está tudo de boas, Gonzales aproveita a oportunidade para dizer ao detetive que estava indo procurá-lo, pois tem coisas importantes a dizer. Diante da cara de Álvaro, que diz com os olhos: "E aí, charlatão vai abrir a boca ou não?", o advogado, cagado, olha para cima para encarar o rapaz, e resolve confessar o seguinte: "Quero denunciar formalmente a senhora Mirtes, pelo assassinato de seu marido Sandro, pela morte de Benjamin e Úrsula, e ainda pelo desfalque na Fundação Josué Gutierrez." Discretamente, Álvaro dá uma ajeitadinha no paletó do sujeito, que, entendendo o recado, continua: "Também quero denunciar minha cliente, Samantha Vega, por ser cúmplice de Mirtes e por estar envolvida em muitos delitos graves." Leonardo vai ver Salma e descobre que a moça está nas últimas. Mesmo morrendo, ela pede ao ex-marido que não deixe sua filha ser criada por Ângela. Porém, Leonardo, chorando, avisa que não vai prometer nada que não possa cumprir. Salma começa a convulsionar novamente e os sinais vitais da moça param. Desesperado,
Leonardo chama pela médica, mas é retirado do quarto pela enfermeira. De seu escritório, Nancy entra em contato com o secretário de saúde para informar que Angela teve um acidente e está em coma. Porém, ao desligar o telefone, a advogada conta a Dario que, mesmo que consigam o dinheiro para manter o acordo, é Angela quem tem que apresentar o projeto. Na sala de Dario, Gonzales mostra a Garcia a gravação com a confissão de Mirtes sobre seus assassinatos. Sem revelar como conseguiu aquela prova, o advogado ainda conta que, como você pôde ver, Mirtes é culpada e está em conluio com Samantha e com Félix, para prejudicar Angela. Foi Samantha quem mandou Félix roubar os recibos e o dinheiro da fundação, que Angela guardava, aproveitando o despejo do pessoal do cortiço. Ela também escondeu o bandido na sua mansão, durante todo este tempo. Alegando que só ficou sabendo de todo o babado há pouco tempo, da mesma maneira, também ficou sabendo do sequestro de Josué, Gonzales afirma que decidiu contar tudo ao detetive, pois não participa desse tipo de coisa. O advogado ainda afirma que está disposto a prestar um depoimento formal e livrar seu nome do enredo, e aproveita para aconselhar o policial a se apressar, pois Samantha vai tentar fugir. Caindo na lábia do falsário, Garcia agradece a colaboração do sujeito e diz que vai precisar dele mais tarde para que faça sua declaração no Ministério Público. Mal o investigador sai, o advogado passa a mão no celular. Na mansão, Samantha continua ouvindo vozes e destruindo tudo, porém, ela consegue ouvir o celular chamando. Gonzales então diz à moça que a polícia está procurando por ela, pois Mirtes a delatou. Ele aconselha a influência a pegar todo o dinheiro que puder e sumir do mapa. No hospital, Galegos e Leonardo contam para a galera que Angela entrou em coma e só um milagre pode salvá-la. O povo se desespera. Álvaro resolve dar palpite e diz que é tudo culpa dele, pois despertou o ódio em Samantha. Revoltado, Leonardo encara o rapaz e manda ele pedir a Deus que a moça fique boa, pois caso contrário, nem Nosso Senhor vai perdoá-lo. Na mansão, Samantha arruma suas coisas apressadamente, quando encontra as joias que roubou da mãe e lembra do dia em que decidiu usar as pérolas para acusar a dela de furto. Ela joga tudo na mala, mas não fecha direito, e quando sai correndo, as coisas caem no chão, deixando a bipolar furiosa consigo mesma. Elba aparece para saber onde a patroa vai. Samantha decide abandonar a mala e só leva as joias e o dinheiro que tinha em casa. Mas quando vai sair, escuta a polícia batendo na porta. Nesse meio tempo, Leonardo vai apresentar a filha a Angela e pede a Deus que salve a enfermeira. Do outro lado da cidade, Elba abre a porta e Garcia entra, avisando que tem uma ordem de prisão contra Samantha. Adela vai ver Leonardo e conhece a filha do rapaz. Ela aproveita para comentar que entende a tristeza dele, mas o médico não pode esquecer das coisas importantes da vida, como a menina que acabou de nascer. Oscar vai ver Nancy e percebe que a advogada está preocupada. Ela explica que acabou de receber um e-mail, avisando que o prazo para cumprir o acordo com o governo termina no dia seguinte. E Álvaro, dizendo que sabe que não merece, pede a Adela para ficar sozinho com Angela por um momento.